Boa noite, pessoal. Que a luz do Divino Mestre esteja junto de vocês. Hoje no podcast de número 100, gente. 100 podcast na TV Galáctica. Que maravilha. Esse é um presente maravilhoso para a gente aqui da TV Galáctica. Boa noite, TV Cron. Boa noite, TV Cotia. Boa noite, Facebook TV Galáctica. Boa noite, Facebook TV Cron, TV Cotia também. Boa noite, podcaster Wagner Dorim. Boa noite a todas as redes sociais. Boa noite, João Batista. Tudo bem? Boa noite. É um prazer muito grande estar com o senhor aqui novamente. Obrigado pelo convite. E com um tema que eu gosto bastante, que é o senhor Melquisedeque. Olha só, gente, que interessante. Há muito tempo atrás, isso há uns 4 anos atrás, eu estava com a Karen no Shopping Morumbi e ligou uma das alunas dela, ligou para mim. Aí eu falei para ela, olha, você tem que confiar em Melquisedeque, porque ele vai te ajudar nesse momento. Ele está trazendo uma energia junto com os intraterrenos, junto com essa força do mundo para você. A Karen olhou para minha cara e falou assim, mas o que você entende de Melquisedeque? Nunca ouvi você falar de Melquisedeque. Eu falei, olha, eu recebi essa informação agora que eu tenho que passar para ela. E desde então, hoje, em tudo que eu faço hoje, nos meus trabalhos, nos meus atendimentos, eu chamo sempre a ordem de Melquisedeque e chamo também os intraterrenos, porque eu acho que tem uma ligação muito forte entre os intraterrenos e Melquisedeque. Não é isso, doutor João? Fique à vontade. Olha, bom, quanto à ligação entre Melquisedeque e os intraterrenos, eu não posso dizer nada porque eu não conheço esse termo ainda, quer dizer, esse assunto, né? Mas o que eu posso dizer de Melquisedeque é que ele é comentado muito poucas vezes na Bíblia, tipo acho que 3 ou 4 vezes, né? E ele é comentado como sendo da seguinte maneira: ele não tem pai, não tem mãe e não tem genealogia. Significa que ele apareceu, fez o que tinha que fazer e foi embora. Eu uma vez estava numa palestra da senhora Sheliana. A senhora Sheliana é incorporada através da doutora Mônica de Medeiros, e durante essa palestra, devia ter umas 80 pessoas, talvez até 100 pessoas, na plateia, e o pessoal estava fazendo perguntas para ela e ela respondendo, né? Eu perguntei a ela se ela conhecia Sumo Pontífice Eterno, que é Jesus. E Jesus é Sumo Pontífice Eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Eu perguntei a ela se ela então conhecia Melquisedeque. Ela disse o seguinte, olha, Sumo Pontífice eu não sei o que é, porque nosso planeta não tem isso. Agora, com relação a Melquisedeque, de tantas pessoas me perguntarem, eu fui pesquisar. E eu pesquisei da seguinte maneira. Melquisedeque é um senhor que veio ajudar aqui a Terra, que veio dar um norte. Ele veio idoso, fez o que tinha que fazer e foi embora. Mais ou menos ela disse a mesma resposta que está escrito na Bíblia. Bom, da mesma forma que nós temos a Bíblia cristã, que é a Bíblia hebraica e assim por diante, nós temos também uma Bíblia de Melquisedeque, que são os Melquisedeques, que são os seguidores de Melquisedeque. Eu depois vou colocar aqui, após a live, o endereço da internet dos Melquisedeques. Fala sobre Urântia. É lá que eu peguei muitas das minhas informações a respeito de Melquisedeque. Bom, eu comentei agora há pouco que Jesus é sumo pontífice eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Isso está escrito na Bíblia, em Salmos e mais alguns lugares mais à frente ainda, né? O que significa isto? Significa que Melquisedeque é maior do que Jesus, ou que Jesus é maior do que Melquisedeque? Não tem nada a ver. Ambos são entidades de grande nível evolucionário dentro da espiritualidade. Ambos são avatares.
Portanto, não há nenhum maior e nenhum menor. Eu fiquei sabendo também que os padres de hoje, quando são ordenados segundo a ordem de Melquisedeque. Da mesma forma que Jesus é sumo pontífice eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, os padres são pontífices, não sumo pontífices, são pontífices segundo a ordem de Melquisedeque. Eu perguntei a um padre e ele me confirmou isto. Se algum padre estiver ouvindo isto, por favor, confirme para mim a veracidade desta informação. Bom, Melquisedeque, ele veio à Terra por volta de 1900 e poucos anos antes de Cristo, onde ele encontrou com Abraão. Abraão, naquela época, tinha o seu sobrinho Ló, e tanto ele quanto o seu sobrinho tinham muitas posses. A família dos dois era muito grande, tinha os rebanhos, e as famílias dele começaram a se bicar. Não, esse poço é meu, aquele poço é meu, aquele lá eu vou levar o meu rebanho para pastar, você não pode levar o seu. E eles começaram a arrumar uma certa confusão. Aí Abraão e Ló conversaram a este respeito e tomaram a seguinte decisão. Abraão disse a Ló, olha, você escolhe uma direção, vai naquela com a sua família, e eu vou na direção oposta, com a minha família. Tudo bem, está tudo ótimo, beleza. Então, Ló escolheu uma determinada direção e foi embora. Acontece que a direção que Ló escolheu era dominada por 4 reis. E aqueles reis, toda aquela turma, homens, mulheres, crianças, rebanho, falaram, oba, olha aí para nós, vamos pegar todo esse pessoal, vamos escravizar, vamos pegar todos os bens deles. E assim fizeram. Alguém chegou lá para o Abraão e disse, olha, Abraão, seu sobrinho Ló se deu mal, ele foi naquela direção, mas os 4 reis pegaram eles. Bom, tá bom. Abraão reuniu a família dele, contratou uns mercenários e foi lutar contra os 4 reis. Venceu e libertou Ló. Quando Abraão estava voltando da batalha, ele encontrou com o senhor Melquisedeque e ofereceu a Melquisedeque o dízimo da batalha. Bolas! Para quem é que nós oferecemos um dízimo? Nós oferecemos um dízimo para um Deus, para um representante de Deus, ou para um rei que simplesmente fala o seguinte, olha, essa região é minha, vocês fazem o que vocês quiserem, briguem, lutem, façam guerra, façam o que quiser, mas 10% de tudo é meu. Acontece que Melquisedeque não era esse tipo de pessoa. Melquisedeque, naquele momento, já era o rei de Salém, que é Jerusalém. Ele era o rei da paz, na cidade da paz. Então, quando ele encontrou com Abraão, recebeu dele o dízimo, teve algumas coisas que nós vamos comentar um pouco mais à frente, e daí para frente, Abraão foi tocado por um anjo de Deus. Que ele então deveria ir para a terra, sair da terra de onde ele estava, que era a terra de Ur dos Caldeus, e então seguir para a terra prometida. Acontece que antes deste momento, Abraão era politeísta. Ele acreditava em dezenas de deuses. Assim bem como o pai dele também acreditava em dezenas de deuses. Eles viviam na terra de Ur dos Caldeus. Melquisedeque trouxe a ele a ideia do Deus único, a ideia do Deus vivo. Melquisedeque já havia influenciado outros reis da região a seguirem um único Deus. Nós vamos comentar mais à frente a este respeito. Bom, nós conhecemos a história de Abraão, que ele teve Isaac, Jacó foi chamado de Israel teve 12 filhos, e assim por diante toda a história. E nós vamos culminar num determinado ponto com Moisés, que sobe ao monte e fica lá 40 dias para receber
as tábuas da lei. Ele fica lá 40 dias e 40 noites. Acontece que, quando ele voltou, o povo de Israel e também o irmão dele, Araão, haviam feito um bezerro de ouro. Estavam cultuando este bezerro de ouro. Abraão, então, destruiu o bezerro, castigou todo mundo, fez um monte de coisas, voltou para o monte, ficou mais 40 dias e trouxe novamente as tábuas. Agora, por que eles fizeram um bezerro de ouro? Por que não fizeram um cavalo, um boi, uma ave? Por que fizeram um bezerro? Porque o bezerro era a forma com que os beduínos e o povo de Ur, algumas pessoas de lá, cultuavam ao Deus Yahvé. Yahvé era o Deus do Monte Horebe, o Deus do vulcão. Yahvé foi escolhido como a deidade a ser seguida como Deus único. Tem alguma coisa de errado nisso? Não, tem nada de errado. Havia dezenas de deidades. Eles escolheram uma a qual as pessoas já conheciam. E Melquisedeque levou, então, a ideia do Deus único através de Yahvé, Eliel, Elion. Nós vamos ver também mais à frente a este respeito. Portanto, hoje nós seguimos ao Deus do Monte Horebe, ao Deus do vulcão. Tem alguma pergunta, alguma coisa errada? Mais uma vez estou fazendo essa pergunta? Nada. É apenas uma das deidades escolhidas. O senhor Dorim, tem alguma pergunta? Porque ele foi um rei, um sacerdote, né? Do mundo. Sim. Muita gente falava que ele era o Deus, né? Não, ele era o representante de Deus. Ele era sumo sacerdote do Deus vivo. Certo. Ele não era o Deus, ele era o sumo sacerdote. Estão chegando as perguntas aí, eu vou fazendo, né? Por favor, pode fazer. Então, né? É bom interromper, senão fico falando demais e não. fica sem graça. Então, Melquisedeque. A Bíblia, inclusive, afirma que Melquisedeque era um sacerdote, um Deus altíssimo, né? Porém, alguns estudiosos propõem algumas objeções sobre essas informações, né? Tinha muita gente que realmente não acreditava nisso, né? Ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Ele não é o Deus Altíssimo. E Jesus é sacerdote, sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, Melquisedeque não é Deus. Ele é um representante de Deus, da mesma forma que Jesus. E Melquisedeque no Antigo Testamento, né? Na época de Gênesis, como que era isso? Olha, Melquisedeque, em Gênesis, vamos ver aqui, peraí, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu fiz um pequeno levantamento hoje para falar a este respeito. Aqui eu tenho o sumo sacerdote, Jesus, o sumo sacerdote segundo Melquisedeque, que é comentado em Hebreus. Nós temos, por volta do ano 1973 a.C., Maquiaventa Melquisedeque se apresentou às raças humanas como sacerdote do El Elyon. Ele trouxe o pão e vinho. Os conceitos da deidade de Melquisedeque eram diferentes dos demais. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Os cananeus reverenciaram a religião de Salém. Deixe-me ver aqui. Semitas, nos seus primórdios, consideravam tudo como sendo efetuado por um espírito. Aqui eu tenho Melquisedeque. Poxa, eu tenho a impressão que eu não deixa eu ver aqui, se eu não tenho alguma coisa em Gênesis. Em Gênesis 14, 18 a 20. Melquisedeque abençoa Abraão. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho
e como sacerdote do Deus Altíssimo, olha só, como sacerdote de Deus Altíssimo. Ele não era o Deus Altíssimo, ele era sacerdote de Deus Altíssimo. Continuando a leitura, em 19, abençoou Abraão, dizendo: bendito seja a Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os inimigos em tuas mãos, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Aqui nós temos uma das Bíblias que faz um comentário a este respeito. Salém é Jerusalém. Melquisedeque é rei de Salém e sacerdote, segundo o costume dos reis orientais. É uma figura de Davi, que por sua vez representa o Messias, rei e sacerdote. O pão e o vinho que oferece prefiguram a Eucaristia. Então, isso é o que está escrito a respeito de Melquisedeque em Gênesis. Então, em Gênesis, ele se apresenta como sacerdote do Deus Altíssimo, e não como Deus Altíssimo. Será que eu consegui esclarecer essa parte? Sim, Melquisedeque também era o rei da justiça, né? Ele gostava das coisas muito certas, né? Sim, ele era o rei da paz, porque ele era o rei de Salém, e Salém era a cidade da paz. Então ele não tinha guerra com nenhum outro dos reis da redondeza, e os reis da redondeza já começavam a seguir as recomendações de Melquisedeque para seguir o Deus único, né? Bom, mais alguma pergunta? Porque aí, se não tiver, eu vou dar continuidade a isso. Certo. O que é a ordem de Melquisedeque? Olha, a ordem de Melquisedeque é um grupo de 12 Melquisedeques. Talvez neste ponto... Bom, ele era... Não temos uma ordem dos pastores, é um grupo de pastores. Nós temos a ordem de alguma coisa. Então, é um grupo de pessoas que tem um determinado fim. E o grupo de Melquisedeque, dos 12 Melquisedeques, tinha a incumbência de cuidar do nosso pedaço aqui. Eu vou ler um pouquinho aqui a respeito do livro de Urântia, sobre Melquisedeque. Eu espero que não seja maçante, que as pessoas não comecem a dormir, tá? Por favor, se alguém aí, se o senhor notar que eu estou desvirtuando, por favor, me puxa a orelha, tá? Fica tranquilo então, que vai lá. chegando as perguntas aqui, eu vou entrando. Fica tranquilo. Por favor, por favor. Por favor, pessoal, pode perguntar. Inclusive, eu vou deixar aqui, ó, o telefone, o podcast da TV Galáctica. Pode estar perguntando aqui, que eu vou perguntar para ele. Ainda eu vou perguntar daquela parte que todo mundo quer saber, estelar de Melquisedeque. Fica tranquilo que nós vamos chegar lá, pessoal. Tá bom, olha. Então, a encarnação de Maquiaventa, Melquisedeque. A verdade revelada esteve ameaçada de extinção durante os milênios que seguiram o não cumprimento da missão adâmica em Urântia. Ainda que fazendo progressos intelectuais, as raças humanas aos poucos estavam perdendo terreno espiritualmente. E por volta do ano de 3000 AC, o conceito de Deus havia se tornado muito nebuloso nas mentes dos homens. Os homens estavam esquecendo de tudo isto. Bom, os 12 administradores Melquisedeques sabiam da iminente outorga de Micael neste planeta, mas não sabiam quão imediatamente ocorreria. E por isto, eles se reuniram em conselho solene e pediram aos Altíssimos de Edentia que alguma providência fosse tomada para manter a luz da verdade em Urântia. Urântia é o nosso planeta Terra. Esse pedido foi invalidado pelo mandado de que a condução dos assuntos no 606 de Satânia está plenamente nas mãos dos custódios Melquisedeques.
Esses administradores, então, apelaram à ajuda do pai Melquisedeque, mas apenas receberam a resposta que deveriam continuar a manter a verdade da maneira que eles próprios escolhessem, até a chegada de um filho de outorga, que nesse caso é Jesus. Isso não está escrito no livro de Orântia. Isso é um acrescentado meu, o filho da outorga, que iria resgatar da negligência e da incerteza os títulos planetários. Aqui agora vem um pequeno texto com a parte mais importante. E foi consequência de terem sido deixados tão completamente por conta dos próprios recursos que Maquiaventa Melquisedeque, que é um dos 12 administradores planetários, tornou-se um voluntário para fazer o que tinha sido feito apenas em 6 vezes em toda a história de Nebadon, ou seja, personalizar temporariamente na Terra um homem deste reino, ou seja, um Melquisedeque iria se materializar na Terra para então dar um norte. Continuando a leitura, personalizar temporariamente na Terra um homem deste reino, auto-outorgado a si próprio como filho emergencial para prestar ministração a este mundo. Bom, continuando a leitura, diz: a permissão para essa aventura foi concedida pelas autoridades de Salvignon, e a encarnação factual de Maquiaventa Melquisedeque foi consumada nas proximidades do local que estava destinado a se tornar a cidade de Salém, na Palestina. Toda a transação de materialização deste filho Melquisedeque foi executada pelos administradores planetários, com a cooperação dos portadores da vida, alguns dos mestres controladores físicos e outras personalidades celestes residentes em Urântia. O que significa todo esse contexto? Significa simplesmente que alguém lá em cima olhou para a Terra e falou: esses caras estão perdidinhos. Alguém tem que descer lá e dar um norte para eles. Eles fizeram lá um monte de engendradas, começaram com as autoridades, fizeram e chegaram à conclusão final que um deles deveria vir à Terra e quem se ofereceu foi Maquiaventa Melquisedeque, que era um dos 12 que cuidava aqui da Terra. Ele então veio, deu um norte, iniciando por Abraão, e ele veio preparar o caminho para Jesus poder, então, dar continuidade ao trabalho de dar um norte à Terra. Portanto, tanto Melquisedeque quanto Jesus vieram dar um norte à Terra. Lembro que Jesus, quando foi lá no templo, derrubou todos os vendilhões que estavam fazendo comércio no templo. Não era nada disso a religião dos israelitas. Ele veio dar um norte, ele veio corrigir os erros. Tá? É possível que nós estejamos às portas de um novo guia que vem dar um novo norte. Alguém já disse que Jesus iria retornar? Porém, o dia e a hora ninguém sabe, nem o Filho sabe. Isso está escrito na Bíblia, só o Pai, só Deus sabe quando isto vai acontecer. Portanto, se alguém disser, está preparando para vir Jesus, o Apocalipse está chegando, a revelação está chegando, é pura bobagem. Porque nenhum deles sabe o que é isto. Quando vai chegar Jesus? Se vai chegar da forma que o pessoal está esperando, porque ele virá para dar um norte novamente, para colocar as pessoas na linha, que elas começam a se desvirtuar. E está escrito, inclusive, na Bíblia, que nesse período haverá uma apostasia, que é uma descrença mais em Deus.
Tá? Por enquanto, eu não vejo apostasia nenhuma. É claro que existem pessoas que são apóstatas, mas não é generalizada. Por favor, alguma pergunta? Me interrompe, senão eu fico falando. Eles estão perguntando de Melquisedeque na época de Lemúria, né? Que Melquisedeque, da época das estrelas também, né? O livro de Urântia é bastante extenso. Deixe-me ver se eu consigo aqui colocar nas mensagens o link para que as pessoas possam Inclusive, em acessar. 2020, falavam muito do portal de Leão, né? Que Portal de era Leão. uma energia muito falada de Melquisedeque, de um portal, né? Na Terra, na época de Lemúria, né? Eu não estou conseguindo escrever aqui, não sei como, porque eu não consigo escrever aqui no chat, porque não aparece para mim para eu escrever. Não sei como fazer isso. Eu queria publicar aqui o link desse de Urântia, do site de Urântia, onde fala todas as coisas dos Melquisedeques. Mas fala um pouquinho, depois o senhor pode mandar para mim que eu coloco na descrição do vídeo. Ótimo, tá bom, ótimo. Eu coloco na descrição do vídeo para todo mundo. Beleza, então vai ficar lá esse link e as pessoas podem então acessar e ver desde onde vem os Melquisedeques e sobre o livro de Urântia. Nós temos, por exemplo, no documento 57, a origem de Urântia, no 58, o estabelecimento da vida em Urântia, depois, assim, nas seguidas, a era da vida marinha, a Urântia durante a era da vida terrestre, a era dos manifestos, e assim vem embora, vai indo lá. É bem provável que já nos primórdios, há 750 mil anos atrás, quando nós tínhamos essa região, desculpe, o senhor falou, mas eu não qual é mesmo o nome que o senhor falou da região? Né? Hã? Lemúria. Lemúria, tá. Inclusive, porque na época das estrelas da Lemúria, né, os planos foram concretizados e concluídos, né? Os planos geralmente eram de necessidades simples na existência física, mas a energia da sabedoria universal, né, superior, estava sempre disponível, né, para o sábio. Inclusive, o continente de Urântia, de Lemúria, ele teve um afundamento. Ele afundou, da mesma forma que outros continentes, mais recentemente, já afundaram também. Então, por volta de 750 mil anos antes de Cristo, a Lemúria teve um afundamento. Era um continente e virou oceano. Tá? Então, os Melquisedeques já vêm desde lá do começo da nossa era, desde que eles têm a formação e tudo isso. É muito interessante, é muito bonito ler esse livro de Urântia. Mas vamos lá, alguém tem mais alguma pergunta que eu possa falar? Que eu possa responder? Tem sim, tem inclusive aqui no chat tem o pensador. E como ele interpreta em Gênesis Elohim? Elohim? Vamos Elohim. Lá. Vamos ver aqui. Bom, antes de falar de Elohim, nós vamos falar um pouquinho antes disto, que é Yahvé. Yahvé era o deus das tribos semitas da Palestina do Sul, que o associavam com o Monte Horebe, que é o vulcão do Sinai. Yahvé era entre muitos deuses da natureza. Está escrito, então, no livro de Urântia, em 96.131, que diz: Yahvé era o deus das tribos da Palestina do Sul, as quais associavam esse conceito de deidade com o Monte Horebe, o vulcão do Sinai. Yahvé, olha aqui, está escrito um texto aqui que eu espero que todos entendam. Eu vou ler o que está escrito, isso não era meu conceito, mas é o que está escrito lá. Yahvé era meramente um entre centenas de milhares de deuses. Aqui fala o termo meramente. Eu não gostei muito desse termo meramente, mas vamos continuar. Então, Yahvé era meramente um entre as centenas de milhares de deuses da natureza
que atraíam a atenção e clamavam a adoração das tribos dos povos semitas. Bom, agora vamos falar de El Elyon. El Elyon, o Deus de Melquisedeque, durante séculos, sobreviveu a várias versões. El Elyon, o Deus Altíssimo dos céus. Muitos semitas, incluindo os descendentes imediatos de Abraão, por várias vezes adoravam a ambos, a Yahvé e a El Elyon. Bom, vamos ler o texto dos Melquisedeques 9:1-4:2. El Elyon, durante séculos, depois da passagem de Melquisedeque por Salém, a sua doutrina da deidade sobreviveu sobre várias versões, mas era geralmente indicado pelo termo El Elyon, Deus Altíssimo dos céus. Muitos semitas, incluindo os descendentes imediatos de Abraão, por várias vezes adoravam a ambos, a Yahvé e a El Elyon. Haja visto lá quando foi feita a tábua lá por ele, quando voltou, eles estavam adorando o bezerro de ouro. E nós temos ainda um outro termo, que é El Shaddai. O El Shaddai era um composto derivado dos ensinamentos do livro da sabedoria de Amenemope, modificado pela doutrina Atom, feita por Iknaton, e posteriormente influenciado pelos ensinamentos de Melquisedeque, que, incorporado pelo conceito de El Elyon e El Shaddai, que impregnou os hebreus em fusão com as crenças de Yahvé do deserto. Nós temos ainda mais uma continuação aqui em 9:1-5:3. El Shaddai, é difícil explicar o que El Shaddai representava. Essa ideia de Deus era um composto derivado dos ensinamentos do livro da sabedoria de Amenemope, modificado pela doutrina de Atom, feito por Icanatron. O que eu fiz em cima foi a leitura de um texto meu explicando. Agora eu estou lendo o texto completo do livro, né? Influenciado posteriormente pelos ensinamentos de Melquisedeque, incorporados com os ensinamentos de Elyon. À medida, porém, que o conceito de El Shaddai impregnou a mente dos hebreus, ele cobriu-se totalmente pelas crenças de Yahvé no deserto. Tá? Então, isto aqui, eu tenho em Êxodo 17:1, comentários da Bíblia 2. O Bíblia 2, para mim, significa que eu leio 10 Bíblias, e esta é a segunda Bíblia. Deus Todo-Poderoso, em hebraico, El Shaddai, é o nome do verdadeiro Deus adorado pelos patriarcas. Isso está em Êxodo, não está mais no livro de Urântia. Bom, espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouquinho a respeito de El Elyon, El Shaddai e Yahvé. Consegui? Sim, conseguiu. Deixa eu ver aqui, a Margarete Marete, né? Foi o único momento de importância conhecido de Jesus, quando ele viu o comércio e tanta hipocrisia. Sim, é uma impaciência muito grande. Realmente, ele ficou revoltado porque eles estavam fazendo um simples comércio. O que é esse simples comércio? Na realidade, eles estavam apenas facilitando a vida das pessoas que vinham de longe. Por exemplo, alguém tinha que fazer uma doação, um sacrifício de um bezerro para curar os seus pecados, para expiar os seus pecados. Ele vinha de longe e trazer o bezerro nas costas, ou num outro animal, ou andando, era complicado para caramba. O que ele poderia fazer? Vender o bezerro lá onde ele estava, vir, pegar o dinheiro, chegar no templo e comprar um bezerro. Ou então, quando eles faziam a oferenda de uma pomba, ou de uma rolinha, ou de alguma coisa, existia simplesmente pessoas nas redondezas do templo que vendiam as rolinhas. Porque às vezes era muito difícil, mais uma vez, as pessoas que vinham de longe trazer tudo isto. Só que eles transformaram tudo isso num negócio muito bom. E olha só, dizem as más línguas. Eu não posso demonstrar,
embora tenha visto isso em algum lugar, mas como não me lembro o lugar de onde eu vi isto, então eu fico apenas como comentário. Os ministros do templo tinham parte nos negócios, daqueles que vendiam aqueles rolinhas, ou cabrito, ou bezerro, ou seja, o que fosse. Então, os ministros do templo cobravam uma taxa dos vendilhões. Então, isso realmente virou um comércio, não apenas para os vendilhões, mas para também outras coisas. E aí começou uma confusão danada. E Jesus, sabendo disto, então se revoltou e jogou tudo no chão, derribou tudo, todas as barraquinhas, soltou talvez os passarinhos, fez uma confusão danada. É isso que significa. Será que eu consegui esclarecer a essa senhora que fez a pergunta? Acho que conseguiu, sim. Outra coisa, porque eu tenho várias perguntas aqui no WhatsApp, muita gente fala que Melquisedeque, ele vive nas estrelas, ele veio das estrelas, que ele não era humano. Como que é isso? Não entendi. Ele era uma entidade, é aquilo que eu comentei. Ele é uma entidade, é um espírito de luz. Ele é um dos 12 Melquisedeques. Existe mais de um conjunto de 12 Melquisedeques, existe outro conjunto de 12 Melquisedeques, mas esse conjunto é o que cuida aqui do nosso pedaço. Eles são entidades. Por exemplo, Jesus não é filho de Deus? Jesus não se fez homem. Só que Jesus se fez homem da maneira natural. Ele nasceu de uma virgem, nasceu de Maria. Então ele teve um nascimento carnal. Ele se fez homem e percorreu todo o caminho de um ser humano. Até que foi embora. Melquisedeque não. Melquisedeque não tinha tempo para fazer tudo isso. Ele veio simplesmente... deixe-me ver aqui se eu tenho esse texto aqui, quer ver? Olha só, eu vou fazer uma leitura aqui de um pequeno texto, mais uma vez, hein? Quando começar a dormir, me puxa a orelha, hein? Eu não quero ser chato, mas vamos lá. 921 do livro de Urântia. Desculpa, 9321. Maquiaventa outorgou-se às raças humanas de Urântia 1973 anos antes do nascimento de Jesus. A sua vinda não foi espetacular. A sua materialização não foi testemunhada por olhos humanos. Ele foi visto homem mortal pela primeira vez, naquele dia memorável, em que entrou na tenda de Andon. Andon, um pastor caldeu de origem suméria. E a proclamação da sua missão ficou corporificada em uma simples afirmação que Melquisedeque fez a este pastor. E ele disse: eu sou Melquisedeque, sacerdote de El Elyon, o Altíssimo, o único Deus. Quando o pastor se recobrou do seu espanto, depois de haver feito muitas perguntas ao estranho, o estranho era Melquisedeque, convidou Melquisedeque para cear com ele. E foi esta a primeira vez na sua longa carreira no universo, Melquisedeque é um ser universal, que Maquiaventa comeu comida material, o alimento que iria sustentá-lo durante os seus 95 anos de vida como um ser terrestre, como um ser material. Então, ele ficou aqui na Terra por 95 anos. Bom, naquela noite, quando eles conversavam sobre as estrelas, Melquisedeque começou a sua missão de revelação da verdade, da realidade de Deus. Quando, com um movimento circular do seu braço, ele disse a Andon, que era um pastor, El Elyon, o Altíssimo, é o divino Criador das estrelas, do firmamento e desta terra mesma, na qual vivemos. Ele é também o supremo Deus do céu.
E dentro de poucos anos, Melquisedeque reuniu em torno de si grupos, parará, discípulos, crentes, formaram um núcleo, e assim vai o contexto. Eu prefiro não ler tudo isto, porque senão fica chato, eu fico só lendo, e o que é importante aqui é que que as pessoas tirem as suas dúvidas. Mais alguma dúvida? Portanto, Melquisedeque é um ser das estrelas, é um ser universal. O pensador colocou aqui: Jesus foi enviado pelo Deus Altíssimo. Então, Elion é o Pai Altíssimo e ele teve junto a criação humana ou não? Só os deuses de Gênesis? Bom, quais são os deuses de Gênesis? Os deuses de Gênesis só tem um. Por gentileza, pode deixar essa pergunta na tela para que eu possa ler a pergunta e responder? Obrigado pela gentileza. Só tem um, entre aspas. Por que eu digo entre aspas? Porque o Deus israelita, o Deus dos hebreus, é Deus dos deuses. Isso está escrito em diversas passagens na Bíblia. Deus é o Deus dos deuses. Bom, Jesus foi enviado por quem? Por El Elyon. El Elyon é o Deus Altíssimo, que é Yahvé. E assim por diante. Melquisedeque se apresentou como sumo pontífice de El Elyon, que é o Deus do céu, é o Deus Altíssimo. Ok? E é o Pai Altíssimo, e ele teve junto à criação humana ou não. Aqui deixa eu ver se eu entendi. Aqui pergunta se Jesus foi enviado pelo Deus Altíssimo e ele teve junto à criação, junto à criação humana. Eu não entendi direito, mas acho que seria algo como se Jesus foi enviado por Deus dentro da criação humana, para viver entre os humanos. Se essa é a pergunta, sim. Tá? E quanto aos deuses do Gênesis, o Deus de Israel é o Deus dos deuses. E essa declaração é feita por quem? Pelos israelitas. E se nós vamos em outras civilizações, quem é o Deus principal? É o Deus deles, que é Deus sobre todos os deuses. O que significa isto? Então, existem muitos deuses. Para cada região do nosso planeta, para cada civilização, tem um Deus dos deuses. Não importa isto. O que eu sigo é o mentor do universo, que eu reconheço aqui como Deus. E esse Deus pode ser apresentado com dezenas de referências. Porém, se todos que seguem a cada uma destas referências fizeram o que ele diz, amar ao próximo como a si mesmo, acabou. E todos eles dizem para o ser humano ser bom, dizem para fazer o bem, e assim por diante. Portanto, todos eles provêm de um Deus único, que eu chamo simplesmente, é uma concepção minha, cada um pode dar uma denominação que achar mais conveniente, eu chamo como mentor do universo, que é aquele que criou tudo. E ele é visto dentro da nossa Terra dessas formas, mas ele é visto em outros planetas de outras formas. Aqui eu faço uma pergunta. O homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Qual é a imagem de Deus? Qual é a semelhança de Deus? É um ser humano como nós? É um velhinho de cabelo branco, com barba, que fica lá em cima tomando conta de tudo? E outros planetas, por exemplo, os reptilianos. Deus criou os reptilianos à sua imagem e semelhança. Deus criou os lemurianos, criou todas as raças do universo, que são milhares de raças no universo, à sua imagem e semelhança. Então, o contexto de Deus criou o homem à sua imagem e semelhança é nossa. É aqui na Terra. Tá? Então, Deus, para mim, é o mentor do universo. Eu vou fazer mais uma pergunta, mudando um pouquinho de assunto, ainda ligando Jesus. Jesus veio à Terra dar um norte para a Terra. Quantos Jesuses existem? É um Jesus só ou existem centenas de milhares de Jesuses?
O que eu quero fazer com esta pergunta? Em cada planeta em que foi necessário, um avatar veio fazer a mesma coisa que Jesus. Veio dar um norte às pessoas. Possivelmente ele nasceu em outros planetas há milhões de anos atrás. Há planetas que são mais evoluídos do que nós. Em todo o universo, nós temos perto de 400 bilhões de galáxias. Dentro de cada galáxia, 400 bilhões de estrelas. Vamos dizer que em torno de cada estrela nós temos 10 planetas. Alguns têm mais, outros têm menos. São 400 bilhões, são 4 trilhões de planetas na nossa galáxia. Multiplica isso por 400 bilhões de galáxias. Olha a quantidade enorme de planetas onde é necessário levar um norte a todos. Quer seja há 1 milhão de anos atrás, quer seja há 1 milhão de anos à frente, onde muitos planetas vão ter vida e vão precisar de um guia, de um norte. Essa é a minha opinião. Por favor, mais alguma pergunta para não ficar falando sozinho? Não está falando sozinho, não. Mas uma coisa que muitas pessoas estão perguntando, se o senhor acha que nesse momento que nós estamos passando agora, como que está sendo a aceitação das pessoas, que tem muita gente até desacreditando em Deus nesse momento, né? Apostasia. Porque está acontecendo muito disso. Perguntaram, essa pergunta veio do Marlene de Fortaleza. Qual foi a pergunta mesmo? Pode repetir, por favor? Como que Deus está ajudando nesse momento? Inclusive, muitas pessoas perderam a fé em Deus por causa de tanta coisa que está acontecendo. Além da gente estar passando esse vento forte, muitas... Está tendo muitas... Eu sei. Muitas coisas, muitos problemas de saúde. Eu estou procurando a palavra que o YouTube não bloqueie, né? Claro, muitos problemas de saúde, né? Além de saúde, está acontecendo muito, vamos se dizer, coisas pela Mãe Gaia, né? Muitas chuvas, muitos ventos, muita tempestade, muito lugar congelando, muito lugar esquentando demais, tá uma coisa meio... E muita gente perdendo a fé em Deus. E outra coisa que vai ser o seu tema amanhã, né, cara? Que vai ser um tema maravilhoso amanhã, se eu falar sobre Satanás, né? Amanhã vai ser isso, né? Inferno. Sobre o inferno. Então, quer dizer, tem muita gente aí falando, mas, pô, minha vida tá um inferno, como que eu... Então, eu já tô dando uma esquentadinha na sua live de amanhã. Obrigado. Olha, o que eu posso dizer a respeito dessa pergunta dessa senhora é muito simples. Problemas sempre existiram. Problemas sempre vão existir. Antigamente, já tivemos a peste bubônica, tivemos aquela gripe espanhola, tivemos muitos terremotos, nós tivemos o afundamento de Atlântida, nós tivemos o afundamento de Lemúria, nós tivemos movimentos tectônicos que mudaram toda a característica do nosso planeta. Isto sempre existiu e sempre vai existir. Algumas pessoas que já não acreditam mais em Deus me dizem da seguinte maneira: por que Deus permite que uma criança seja estuprada? Por que Deus permite que um ladrão, mate uma pessoa de bem? Por que Deus permite isso? Por que Deus permite aquilo? Então eles falam, então Deus não existe. Se Deus permite tudo isto, Deus não existe. Essa é uma das revoltas de muitas pessoas que às vezes sentem um problema na pele e desacreditam de Deus. Só que o Deus deu ao homem um livre-arbítrio. E ele faz aquilo que a sua consciência manda. E se Deus fizesse o seguinte, interferisse em tudo, não deixasse que nenhuma criança fosse abusada, não deixasse que ninguém matasse uma pessoa ou outra por um crime, que roubasse o outro, que explorasse, que fizesse alguma coisa, nós seríamos pessoas ou seríamos fantoches? Nós estaríamos vivendo ou sendo vividos?
Portanto, os nossos atos, sejam eles quais forem, bons ou não bons, são nossa responsabilidade. E todos os atos nós vamos prestar contas deles, quer seja aqui mesmo na nossa terra, enquanto estamos encarnados, ou em outro local, após o desencarne. Nós somos responsabilizados por nossos atos. Portanto, eu não creio exatamente que nesse momento está havendo um caos generalizado. Não, nós estamos vivendo um momento. E um momento que, por muitas pessoas, é considerado como transição. Assim como quando Melquisedeque apareceu, foi uma transição. Quando Jesus apareceu, foi uma transição. Nós estamos, segundo muitas pessoas, vivendo uma transição. Isso não significa que Jesus está retornando. Isso não significa que o caos se instalou somente agora. Não, o caos sempre aconteceu. O que eu vejo, pelo menos, pelo meu ponto de vista, é nós estamos evoluindo. Nós fazemos menos coisas erradas do que fazíamos antigamente. Com essas batalhas, onde uma tribo matava a outra, invadia, fazia um monte de coisas, não havia regras para as guerras. Hoje existem regras nas guerras. Nem todo mundo obedece, mas existem regras. Existe uma cúpula aqui na Terra que mais ou menos manipula tudo. Eu não sei se é bem ou mal, mas manipula tudo. Portanto, nós estamos vivendo simplesmente um momento. Só isso. Consegui responder a pergunta da senhora? Muito. E você acredita que realmente os anjos virão nos ajudar, que realmente nós vamos ter a ajuda dos extraterrestres? O que o senhor acredita em tudo nesse momento? Olha, os anjos sempre nos ajudaram. Os anjos sempre nos ajudam. Nós temos, cada uma das nossas pessoas aqui encarnadas tem um anjo da guarda que nos ajuda. Nós temos mentores espirituais que nos ajudam. Nós temos o guia que nos ajuda. Há aquele conceito que tem um diabinho e um anjinho em cada ombro das pessoas. O anjinho fala, olha, faça assim, assim, que é legal, tudo bem. O diabinho fala, não, faça tudo errado. É apenas a nossa consciência que está avaliando entre dois pontos, entre fazer uma coisa ou fazer outra. E olhem bem, o que é certo para uma pessoa pode ser errado para outra. O que é certo para uma civilização pode ser errado para outra. Por exemplo, em alguns países existe a monogamia, em outros países existe a poligamia. No Brasil, por exemplo, quem é polígamo vai preso, vai para a cadeia. Lá, ele é enaltecido. Cacilda, afinal, o que é certo e o que é errado? O conceito de certo e errado vem de nós. Fazer o bem às outras pessoas, ajudar as outras pessoas, ser bom consigo mesmo, com as outras pessoas, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Acabou. Portanto, nós sempre estamos sendo ajudados, tá? E quanto aos extraterrestres estarem nos ajudando, eu acho que também, viu? Porque eles nos ajudaram a evoluir, mudando o nosso DNA, porque nosso DNA, os homens das cavernas, era muito mínimo, depois eles foram fazendo o Homo erectus, o homem mais sábio, e assim por diante, e hoje nós estamos aqui. E nós estamos aqui por intercedência, que eu acredito, por extraterrestres. Haja visto uma das teorias dos Anunnakis. Para quem já conhece a neurologia, sabe que eles criaram o nosso Homo sapiens e o Sapiens sapiens. Portanto, tanto os anjos quanto os extraterrestres têm nos auxiliado cotidianamente há muito tempo. Ok? Estamos passando uma fase de libertação, né? Estamos passando uma fase de realmente descobrir o que é o amor verdadeiro, descobrir o que é a gratidão, descobrir o que é o perdão e saber realmente perdoar, né? De coração, sim. Porque eu penso na minha cabeça que tudo isso que nós estamos passando hoje é para a gente aprender a dar valor mais à nossa vida, sim. Dar valor a todos os ensinamentos, né? Porque antigamente realmente vinham as guerras, tudo não era
através de eleições, não era através de nada. Era através de guerras para dominar um país. É através da força. Não é? É. É exatamente através da força. Hoje não, hoje nós temos um conceito melhor. E olha, segundo o meu conceito, aqui na humanidade, 90 a 95% das pessoas são boas. De 5 a 10% são não boas. O que acontece é que esses 5 a 10% fazem de tudo para serem não boas. E aqueles 90, 95% de pessoas boas não fazem quase nada. Ficam lá sentadinhas esperando a coisa acontecer. Por isso que muitas coisas ruins acontecem, porque aqueles 5 a 10% de não bons dominam os 90 a 95% de bons. Mas eu acho que a nossa sociedade evoluiu muito e nós estamos muito melhores hoje do que há muito tempo atrás. Às vezes as pessoas, elas não percebem que tem muitas mentiras dentro dela mesmo e ela não consegue se libertar. Essas mentiras, nós estamos chegando naquele ponto de evolução, né? De mudar de dimensão. Só podia falar um pouco sobre isso também, porque, veja bem, inclusive estão perguntando agora no Facebook. Eu estou aqui com o Facebook aberto do lado também, porque nós temos página no Facebook e eles estão perguntando sobre isso também. Por gentileza, pode repetir a pergunta? Espera aí, só um minuto. Eu estava pensando na pergunta e esqueci a origem da pergunta, desculpe. Não, que tem muitas verdades escondidas dentro de nós, né? Que somos, às vezes, a gente é programado e a gente é, às vezes, seduzidos até por crenças em jogos cruéis, né? Em testes. São elevações da nossa alma, né? E às vezes a gente é consumista de tudo isso e não vemos os nossos erros também, não vemos o ódio, a competição, as malícias, as cobiças, né? Que são infiltradas dentro de nós. E a gente no quê? Assistindo uma televisão, vendo às vezes um canal que não está passando realmente aquilo que precisamos, né? Hoje os meios de comunicação e muitas empresas de grande porte, etc., levam o ser humano a ser diminuído o seu grau de inteligência, o seu grau de ensino, prejudicando de muitas formas. Muitos programas de televisão degradam o ser humano. Muitos noticiários só falam coisas ruins. Poucos noticiários falam coisas boas. Então, nós estamos sendo levados por uma matriz de alguém lá em cima que manipula tudo a não podermos pensar. Porque quem pensa começa a reagir contra eles. Então, nós estamos nesse momento de transição. Eu acho que nós estamos evoluindo e vamos superar isso. E os espíritos de luz, talvez até os extraterrestres de luz, ajudem-nos a passar por esta fase. Nós estamos passando por esta fase para evoluir. Talvez Jesus venha num desses momentos, ou um outro avatar venha nesses momentos, para que possamos quebrar esses grilhões e poder evoluir. Portanto, eu concordo realmente que nós estamos sendo manipulados. Poucas pessoas pensam e questionam. Por isso eu recomendo sempre, questione, não acredite em mim, pesquise aquilo que eu estou dizendo, procure na origem, na fonte das informações, para ver se aquilo que eu disse é verdadeiro ou não. E da mesma forma com qualquer outra pessoa que os senhores ouçam, questionem. Eu leio a Bíblia e questiono a Bíblia. E na Bíblia, por exemplo, há palavras de homens e há palavras de Deus. Nós temos que interpretar as duas. As palavras de homens foram colocadas pelos homens, e algumas delas até de má intenção. Outras palavras são de Deus. Palavra de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Palavras de homens, quando um soldado vai para a guerra, levam uma pazinha na cintura, para que quando eles estiverem acampando, com 10.000 soldados caminhando,
um não pise nas necessidades do outro. Então, com aquela pazinha, ele cavoca um buraquinho na terra, faz necessidades e tampa. Isso está escrito na lei mosaica, na lei de Deus. Isso são palavras de homens e não palavras de Deus. Portanto, a nossa evolução, eu acho que nós estamos num ponto de transição entre a nossa sociedade atual e uma sociedade melhor. Um mundo de expiação. Né? Então, acho que realmente nós estamos vivendo esse momento. E muitas pessoas aqui estão nos levando para cima, estão compartilhando essa evolução. Nós podemos ver muitas lives na internet a este respeito. Com relação, por exemplo, à televisão, que eu comentei agora, a televisão é um demônio? Claro que não. As pessoas assistem aquilo que querem na televisão. Ela pode assistir uma novela que fala sobre diversos temas, sobre morte, sobre traição, sobre um monte de coisas, ou pode assistir um documentário, ou pode assistir uma missa, ou pode assistir uma palestra de uma pessoa que dá bons conselhos. E na internet também, as pessoas podem assistir a programas que elevam a moral, que elevam as pessoas, ou assistir programas pornográficos. Tudo depende da pessoa em si. Eu acho que agora nós estamos evoluindo e cada vez mais nós vamos caminhar para isso. Essa seria a minha opinião. É uma opinião totalmente respondida à pergunta, né? Que foi passada pelo Facebook, né? A pessoa não colocou o nome aqui. Tá. Não colocou o nome. Mas a gente está descobrindo a verdade cada dia mais. Inclusive, tem alguns amigos meus, né? Alguns conhecidos também, que estão perdendo canais aí por estar falando a verdade. Sim. Realmente está sendo muito proibido tudo isso. Eles estão com uma censura muito forte nos pensadores. Eles estão tentando eliminar os pensadores. Realmente está acontecendo muita coisa estranha aí, mas tem bastante conhecimentos aí, né? Deixa eu ver aqui. Gratidão, senhor João, por doar conhecimentos. E qual a sua linha e filosófica? A minha linha filosófica é a que eu comentei agora há pouco, né? Eu acredito no mentor do universo, que eu conheço como Deus, e não aquele Deus dos homens, que cada um escolhe o seu Deus. Por exemplo, até um determinado tempo, eu era católico apostólico romano. Depois de uma determinada data, eu analisei várias coisas e deixei de ser católico apostólico romano. E passei a ser católico, apostólico, romano, crente, protestante, espírita, espiritualista, umbandista, israelita, ou seja, todos aqueles que seguem ao mentor do universo e a um dos seus filhos que eu considero mais importantes, Jesus. Todos nós somos filhos de Deus, mas um dos filhos de Deus que eu considero mais importantes, Jesus. Essa é a minha filosofia de vida hoje. E eu não gosto de padres, pastores, rabinos que escondem a verdade do seu rebanho em benefício próprio. E admiro padres, pastores e rabinos que orientam o seu rebanho para evoluir sem visar o benefício próprio. Essa é hoje a minha visão de vida. Isso é muito importante, né? Não é todo mundo que hoje está procurando a sua missão de vida. O senhor passa sempre conhecimento para a gente aqui, isso é muito importante, né? Uma coisa que está acontecendo muito com as pessoas, elas estão acordando realmente muito cansadas nesse começo de ano, né? Está muito pesado o clima esse ano. O que o senhor me fala sobre isso? Esse começo de ano está muito pesado. Eu até achei que em 2022 nós teríamos um descanso por causa da saúde, mas parece que não. Porém, aí eu posso colocar isso de dois fatos. Primeiro, o fato, às vezes, de uma pessoa acordar muito cansada é porque ela trabalhou muito à noite.
Ela foi levada para algum lugar para ajudar outras pessoas, para hospitais que estão no céu, para fazer uma série de coisas em desdobramento. Algumas pessoas têm desdobramento vívido, que seria um sonho vívido, e outras têm um sonho que fica disperso e não se consegue lembrar tudo. Portanto, muitas pessoas que podem acordar cansadas é porque trabalharam muito durante a noite. Outra coisa que pode deixar uma pessoa cansada é ficar pensando nos problemas. Puxa, amanhã vou ter que pagar uma conta, não tenho dinheiro, tenho que arranjar de qualquer jeito, vou ter que trabalhar dobrado, vou ter que fazer hora extra, vou ter que trabalhar 2 empregos. Então, ela acaba sobrecarregando a mente dela. E a mente dela, durante a noite, enquanto ela está dormindo, está trabalhando para resolver os problemas dela. Tanto que muitas pessoas, às vezes, quando tem um problema, um engenheiro, um médico, alguma coisa, eles pensam no problema, quando acordam de manhã, eles têm a solução. O problema foi resolvido durante o sono. Ele teve um sonho e o sonho resolveu o problema. Portanto, a nossa mente trabalha muito. Então, eu poderia atribuir, existem talvez muitos fatos que podem provocar esse cansaço, tá? Algum problema de saúde, alguma coisa assim. Mas eu comentaria esses 2 fatos como preponderantes. Senhor Dorim? Meu querido, eu estou aqui vendo as perguntas aqui. Ok. Bom, resumindo, hoje em dia as pessoas estão começando a amar mais a família, estão começando a conhecer mais a família, né? Sim. O Isso isolamento trouxe isto. Então, eles perguntam como ficará, o senhor sente que o planeta vai ser e perguntaram de política, né? Como vai ser a política nesse ano que o senhor sente que vai ser a política, né? Como que está sendo aceito nessa parte? E outra pergunta, Melquisedeque na espiritualidade, para encerrar essa live hoje. Sim. Olha, em termos de política, eu prefiro não me envolver. Eu tenho a minha preferência pessoal, mas é pessoal minha. E se eu disser a minha preferência pessoal, pode constranger algumas pessoas, outras vão gostar, outras não vão gostar. Portanto, em termos de política, eu prefiro não me envolver. Porém, lá no começo, em 1500, quando o Brasil foi descoberto, os espíritos de luz já disseram que o Brasil vai ser a pátria do Evangelho. Eu espero que realmente nós caminhemos para isso e que os nossos políticos possam levar a religião a esse ponto. Não a religião como termos de medo, etc., mas evoluir as pessoas espiritualmente. Isso depende dos políticos. Há políticos, inclusive, que querem acabar com as religiões no Brasil. E há políticos que querem enaltecer as religiões do Brasil. Eu gosto daqueles que querem enaltecer. Ok? Com relação ao senhor Melquisedeque, ele realmente é um espírito de luz que veio até nós e nos deu um norte. Portanto, ele é uma pessoa não, desculpe, ele é uma entidade universal. Universal significa que é de todas as galáxias. Mas me parece que ele é mais responsável pela nossa galáxia aqui. É isso que eu acho e que eu li a respeito do senhor Melquisedeque. E ele está por aí, viu? Ele não foi embora, não. Ele está aí zoiando lá de cima, para ver o que vai acontecer, se nós precisamos de mais alguma coisa ou não, viu? Não se enganem. Ok? Bom, doutor João, eu quero agradecer ao senhor em nome da TV Galáctica, TV Crom, TV Cotia, podcast TV Galáctica, em nome da minha esposa, Karen Rodrigues, muito obrigado por esses ensinamentos. Em nome de todas as pessoas que estão aqui, quero pedir para vocês compartilhar, curtir essa live, tá? E amanhã estaremos de volta aqui com o podcast da TV Galáctica e também, seu João, fala um pouquinho sobre o seu tema de amanhã e deixa suas redes sociais, por favor. O programa dele é às 21 horas amanhã. Ok. O tema de amanhã vai ser inferno. Eu vou comentar o significado de inferno em termos bíblicos. O que a Bíblia fala a este respeito.
na live anterior, eu já comentei a respeito do céu, o que é e onde fica. E desta vez eu vou comentar, então, a respeito do inferno, o que é e onde fica. Quanto às minhas redes, eu tenho o meu portal de pesquisa bíblica. Eu sou um pesquisador bíblico. O meu portal é www.pesquisabiblica.org. Eu agradeço as visitas lá e simplesmente lá eu publico a minha pesquisa. Eu leio a Bíblia de ponta a ponta e dentro dessa leitura eu destaco temas. Por exemplo, lei mosaica, por exemplo, o vinho tratado na Bíblia, o significado disso, sobre Jesus, sobre Maria e assim por diante. E eu coleciono todos esses temas lá no meu índice, num índice principal de temas, e depois dentro de cada subíndice, o subtema. Então, se alguém quiser saber sobre família, sobre leis militares, sobre sacrifícios, cada um dos temas está lá. E se alguém tiver alguma sugestão para que eu pesquise alguma coisa em especial, me manda um e-mail lá através da sua inscrição, ou através do meu e-mail que está lá no site, que é batista@pesquisabiblica.org, e na medida do possível vou pesquisar esse tema e publicar esse tema também na minha pesquisa. Eu tenho também o Facebook, Instagram, só que eu não lembro quais são as minhas diretivas. Depois eu deixo com o senhor Dorim e ele passa aqui quais são as minhas diretivas, ok? Muito obrigado, Desculpe doutor João. não lembrar quais são as minhas diretivas. Boa noite, senhor, hein? Quer deixar uma mensagem para as pessoas para encerrar essa noite maravilhosa? Uma palavra aí de Melquisedeque para consolar esse coração desse nosso povo brasileiro, desse povo do nosso planeta, que são várias... veja bem, são vários países fora daqui do nosso Brasil que assistem à TV Galáctica e também as outras plataformas. Uma mensagem que eu poderia deixar é: evoluam sempre. Procurem melhorar a si mesmos. Se os senhores se preocuparem em melhorar a si mesmos, é mais fácil de ajudar as outras pessoas a melhorarem. E se o senhor não for bom, como pode ensinar as outras pessoas a serem boas? Então, evolua-se a si mesmo. Seja bom para si mesmo e para as outras pessoas. E passe, então, a ensinar as outras pessoas. Essa é a minha palavra de hoje. Obrigado, doutor João. Em nome da TV Galáctica, em nome dos nossos patrocinadores, a Mesa Multidimensional Arcturiana e a Mesa Cósmica Cigana, muito obrigado a todos e uma boa noite e bom descanso. Boa noite, doutor João. Eu agradeço pelo convite. Deus abençoe a todos. Namastê. Namastê.